Bom, pessoal, tudo jóia? Vamos falar mais um pouquinho de ângulos. Vou falar de ângulos opostos pelo vértice. São classificados como opostos pelo vértice os pares de ângulos que compartilham o mesmo vértice e os seus lados são semirretas opostas. Então, a gente teria que imaginar o quê? Duas retas se cruzando, aí esse ponto onde elas se encontram seria o vértice dos ângulos. E aí você forma um ângulo para um lado e outro ângulo para outro lado. Na verdade, quando isso acontece, você não forma só dois ângulos, você forma quatro ângulos. Olha essa figura que eu coloquei aqui. Tem duas retas se cruzando, formando quatro ângulos. Só que você não. O que são os opostos pelo vértice? Né? Por exemplo, eu coloquei aí as cores para identificar. Coloquei letras gregas, né, para identificar cada ângulo. Então, o alfa e o teta, que estão marcados aí com a seta vermelha, eles são opostos pelo vértice. Os lados que formam o ângulo alfa são semirretas que são opostas às semirretas que formam o ângulo θ aqui embaixo. A mesma coisa, o lambda e o beta, né, que são esses que eu marquei com a seta azul. Também são ângulos opostos pelo vértice. Eles têm o mesmo vértice e as semirretas que formam um dos ângulos são opostas às semirretas que formam o outro ângulo, né, o outro ângulo desses pares que eu destaquei. Esses ângulos opostos pelo vértice, que eu vou abreviar como OPV, nesse e em outros vídeos, eles têm a mesma medida. Então, por exemplo, o alfa e o teta, eles são equivalentes. Né? Quantos graus medir o ângulo alfa, vai ser a mesma medida para o ângulo teta. E a mesma coisa acontece com os ângulos beta e lambda. Né? Ângulos opostos pelo vértice têm as mesmas medidas. E quando os ângulos têm as mesmas medidas, a gente fala que são ângulos congruentes. Né? A palavra congruente quer dizer mesma medida. Ângulos correspondentes. São chamados de correspondentes aqueles que ocupam a mesma posição na situação em que duas retas paralelas são cortadas por uma transversal. Então, olha só, na figura tem dois ângulos destacados e eles são correspondentes. Olha só a figura. Eu tenho as duas retas paralelas, eu tenho uma terceira reta transversal cortando as duas, e aí eu formei dois ângulos. Na verdade, eu formei vários ângulos, só que eu destaquei esses dois ângulos que ocupam. Como assim ocupam a mesma posição? Se você olhar para o cruzamento das duas retas em cima e olhar para o cruzamento embaixo, esses ângulos destacados eles estão para a direita, né, para o lado direito e na parte de cima. Eu fiz uma outra figura que vai destacar melhor. Né? Eu coloquei aqui que nessa situação são formados quatro pares de ângulos correspondentes. Né? Você tem 8 ângulos ao todo na figura, 4 na parte de cima, 4 na parte de baixo. E aí eu coloquei aqui separadinho com as cores, bonitinho, e você identifica com as cores quais são os ângulos que estão ocupando a mesma posição em cada parte da figura, né? Você tem o A e o E, que eu destaquei de laranja, você tem o B e F, que eu destaquei de azul, você tem o C e o G, que eu destaquei de verde, você tem o D e o H, que eu destaquei de vermelho. Cada um desses pares são pares de ângulos correspondentes. E os ângulos correspondentes são congruentes. Então, quantos graus medir o ângulo D, vai medir o ângulo H, e assim por diante. Também é interessante observar que você pode pegar outros pares de ângulos e observar outras coisas. Eles podem ser opostos pelo vértice, ou também suplementares. O que são ângulos suplementares? Quando a soma dá 180 graus. A gente viu isso em outro vídeo. Coloquei dois exemplos aqui para a gente observar. Aqui, ó, o B e o D. Eles estão juntos na mesma reta. Então, eles juntos estão formando um ângulo de 180 graus. Eles são suplementares. E um outro exemplo, o F e o G são ângulos opostos pelo vértice. Então, tem diversas situações que acontecem, né, nesse cenário de duas paralelas cortadas por uma transversal, que a gente pode ver detalhadamente em outros vídeos. Beleza?